tanatologia pela escuta, de idealizador e coordenador do guarda-chuva Psicologia, Tanatologia e Psicoterapia do Luto. Vou passar a palavra para o professor Lucas. Obrigado, Nath. Obrigado, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão nessa terça-feira, né? Eu até brinquei com as meninas quando chegou o convite. Falei, gente, vocês me pegaram no último dia, que amanhã eu saio de férias, então eu estou bem animado por essa sessão hoje com vocês, de um tema que eu tanto gosto de estudar, que é cuidado paliativo e tanatologia. Eu trouxe um conteúdo, vou já compartilhar o slide com vocês, sobre esse tema, e eu não vou me ater tanto teoria, tá? Eu acho que a graduação acaba fomentando algumas coisas, vou tentar alguns pontos, mas trazer bastante prática de como que a gente faz o nosso trabalho enquanto profissional da saúde, seja médico, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, para contribuir nos cuidados em fim de vida de pacientes aí que apresentam um sofrimento devido a essa perspectiva, né? Mais comum em cuidado paliativo diante do adoecimento. Então, a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Eu quero que vocês façam perguntas, quem puder falar, fala. Eu adoro conversar, né? Me formei psicólogo, não sou daquele tipo do fica quieto com cara de alface, né? Eu sou do e aí, me conta mais, né? Eu gosto de conversar, sou bem comunicativo a partir disso e fiquei muito feliz com o convite para compartilhar com vocês todo o rolê. Trouxe indicação de literatura também para vocês no final, desde aspectos jurídicos até pensar na formação multidisciplinar. Então, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes hoje. Então, quem tiver dúvida pode falar aí você me fala o nome, deixa eu compartilhar o slide aqui. Aí vocês me avisam se está compartilhando, tá bom, pessoal? Vocês conseguem ver toda a tela? Sim, Conseguimos. Beleza. Ah, isso aqui, gente, ó, canequinha da minha empresa, tá? Guarda-chuva, tem que fazer o negócio do merchan, entendeu? Bom, vamos falar sobre cuidados paliativos e tanatologia. Então, a gente vai ver uma perspectiva aí do trabalho. Não vou me ater só ao trabalho do psicólogo, lógico que eu vou trazer mais questões da psicologia, por conta da minha formação, né? Mas eu quero que a gente troque bastante, tendo aí essa perspectiva que somos profissionais da saúde, tá? E trabalhamos aí nesse aspecto do sofrimento humano e cuidado, tá? Bom, primeiramente eu queria tecer algumas considerações a respeito da formação, tá? Eu venho, como eu disse para vocês, a formação em psicologia e me surpreende a gente não ter nada na graduação a respeito do tema proposto de hoje, né? A gente está numa liga de psiquiatria e é incrível saber que a maioria das contribuições da tanatologia, dos cuidados paliativos, vem da psiquiatria, tá? Não vem da psicologia. A psicologia se demorou um pouquinho a interessar nos estudos sobre morte e luto, né? E a gente vai ver, então, esses dois polos, como é promover ciência, tanatologia, e como é aplicar os cuidados paliativos. Então, vamos lá, né, na nossa atividade de hoje. Vou passar o slide aqui. Bom, quem sou eu, né? Quem vos fala? Né? Eu sou Lucas, né? Eu sou psicólogo, estou em Londrina, no Paraná. Então, se vocês me verem, ouvirem, puxando o R um pouquinho, que é, né, interior, porta, portão, carne. Então, vocês vão ver muito isso, tá? Eu sou psicólogo, me graduei no final de 2018. Eu estudo luto desde a minha graduação. Então, eu fundei um núcleo de estudo sobre o luto na universidade, onde a gente fazia pesquisa e extensão, tá? E pesquisei tipologias do luto diante do adoecimento em oncologia, tá? Principalmente o luto antecipatório, que a gente vai observar hoje. Eu sou especialista em psicologia da saúde, eu fiz uma especialização em psicologia da saúde justamente para trabalhar num contexto de oncologia, né? Quando eu saí da graduação e também concluindo minha formação em tanatologia. Então, eu tenho experiência para compartilhar, adoro conversar, a gente vai tratar muito desse assunto hoje. Então, bora lá. Aí eu trago uma pergunta disparadora para a gente refletir, e a gente eu acredito que a maioria que seja estudante, né, é uma sessão aberta, mas eu acredito que seja estudante, e é interessante porque o Ross, quando promovia os encontros delas, os seminários dela, quem mais se engajava era estudante, não era profissional. Né? Eu gosto muito de pensar na formação. E aí eu queria saber de vocês o que é morrer. O que é morrer? Alguém gostaria de falar? Não tem certo ou errado não, hein, galera?
Eu acho que pensando de forma científica, seria o seu corpo físico parar de atuar no mundo, né? Parar de Aham, né? Isso. entendi. Você faz graduação em medicina ou psicologia, Ana? Psicologia. Psicologia? Legal. Isso. Alguém mais? Quer morrer? Eu só estou trazendo no chat também. Isabela está falando que pensa Uhum. mais de uma maneira simbólica. Quer falar um pouco mais, Isabela? Podem ficar à vontade, tá, pessoal? Não se acanhe. A gente está falando sobre a nossa condição de ser humano. Ó, mas a gente está falando sobre passagem do mundo físico para o espiritual. A Isabela está reformulando um pouco melhor, falando sobre a minha perspectiva. Também estava pensando nessa parte um pouco mais ampla. Talvez a morte seria findar esse estado de ser. Uhum. Perfeito. Engraçado, né? Cada um tem um conceito de morte diferente. Vou compartilhar o meu conceito de morte com vocês. Acho Quando que é me porque perguntam... depende muito de crença. Desculpa. Depende. Perfeito, Ana. Perfeito. A gente vai chegar lá, dessa variável. Mas quando me perguntam o que é morte, eu falo assim, gente, eu não sei, não morri ainda. Então, não sei. Então, morte, a gente sempre vai aproximar aquilo que vai ser do nosso contexto, da nossa realidade e o que a gente sabe até então por proximidade. Mas o fato da nossa morte a gente não sabe. Existe um livro que chama A História da Morte no Ocidente, do Felipe Herrier. Não sei se já tiveram contato. Ele traz toda uma contextualização histórica da morte até os dias atuais, né? Século XX, o que reverbera aí no XXI, que a COVAX vai ampliar essa visão como morte suspensa na atualidade. Mas morrer vai depender muito de um contexto. Sem contexto, não tem como a gente discutir processos de saúde e doença, processo de vivência. Eu preciso de um contexto. Então, morrer depende de uma cultura que vai estabelecer normas e regras para que a gente compreenda esse processo singular. Então, quando eu estou falando de morte, cada um vai ter sua visão sobre. A espiritualidade vai dar o tom, a ciência vai dar outro tom, e ambas vão auxiliar no encontro de sentido para cada um. E isso é muito comum quando a gente está falando em ações e cuidados paliativos, porque isso tem que ser trabalhado, que é a morte do paciente, né? A gente não pensa em morte, pessoal, a todo e constante momento da nossa vida, não, tá? Quando que a gente vai pensar em morte? Quando a gente está em um processo de adoecimento. Ou seja, quando a finitude entra em pauta. Enquanto eu estou falando de finitude entrar em pauta, pessoal, não é que a morte é a única certeza da vida. A única certeza da vida que a gente tem é a finitude. A morte só é protagonista da finitude. Ela chega dando o hello dela, mas vai chegar para todo mundo, tá? Então, saibam que o conceito de morrer, essa atitude, se dá diante de uma cultura e singular, e cada um tem a sua visão, tá? Então, não tem certo ou errado sobre o que é morrer. Mas, quando cada um aqui morrer, vai saber o que vai acontecer, né? Ninguém voltou para contar. Existem crenças que vão implicar sobre como as pessoas vão observar o fenômeno, tá? E isso é importante a gente saber, porque daí isso vai direcionar, nortear a prática e o cuidado com aquele paciente, tá? Então, tem pessoas que vão falar que não sabem, como eu, né? Uma tela preta, azul. Outros vão falar que é uma passagem. Kubler-Ross, que é a maior referência em tanatologia que a gente tem, vai acreditar nessa evolução, né? Então, vai depender. Então, quando a gente vai falar na psicologia muito tudo depende, né? Você, o que que é? Depende. É porque vai depender de uma cultura, tá? Então, para falar sobre morte, falar sobre morrer, falar sobre luto, não existe um DSM que vai categorizar muita coisa. Então, a gente está falando de um processo complexo e singular. E aí, aplicando a ideia de cultura, a gente tem muito uma perspectiva de como é, né, falar sobre morte. E como vocês acham que é? Pode falar, Maju. Professor, você está ouvindo? Sim. Eu li um livro, Epicuro, né, que é de um filósofo. Sim. E ele fala um pouco da morte, que
o que a gente tem medo é mais da incerteza. Como a gente não sabe o que é, o ser humano tem esse medo da incerteza, o que não faz sentido, porque quando estamos presentes, a morte não está. E quando Uhum, a morte está presente, nós não estamos. Então, não é sim. lógico para o ser humano sentir medo da morte. Mas Uhum, como há essa incerteza do que há depois, se há algo depois, é o que é mais temido por nós. sim, exato. E aí, Maju, boa contribuição para os assuntos, tá? Advindo aí da questão das nossas ciências, medicina, a psicologia, vem da filosofia, vem do pensar, de uma atitude de reflexão. E aí, a partir, tem associações de desenvolvimento. Existem diversas ordens da filosofia que vão pensar e refletir sobre o fenômeno morte, assim como a história, a psicologia, a medicina, né? Todas têm a biologia, todas têm uma contribuição. Mas pensar nessa perspectiva de lógica é justamente ainda assim pensar numa cultura que implica o sujeito à aprendizagem, nessa relação. Então, é importante pensar isso, né? Que daí depende de como ele aprendeu também a observar o fenômeno, né? E aí a filosofia tem diversas contribuições a partir disso, principalmente estoicas, assim, uma filosofia estoica sobre o sofrimento, tá? O sofrimento está para a interação, e aí o ser humano ele tem uma condição de sofrimento, apesar de que, né, viver não é só sofrimento, né, mas implica uma boa dose de sofrer, né? Então a gente está aí nessa dialética, nesse mundo às vezes que parece oposto, né? Ou é um ou é outro. A gente esquece que verdades opostas podem coexistir, tá? E aí, como é que é falar de morte para vocês? Se a gente está no Ocidente, Brasil, como é que é falar sobre isso? A gente só fala no adoecimento, a gente resolve pendência, a gente observa que pode ou não ser feito, limite, o que o outro quer. Como é que é para vocês? Isabela falou aqui que é um grande tabu. E É um tabu realmente, isso? para muitas pessoas não é fácil falar de morte, né? Quem quer Não. falar sobre uma certeza e que um dia vamos deixar esse plano para quem Uhum. acredita nisso e não ver Sim. mais entes queridos, pessoas que amamos, deixar a nossa vida, né? Nunca é Uhum. fácil. Não. Alan ou Alan? Ela mesmo, professor. É uma questão muito difícil, né, de falar sobre morte. Eu mesmo eu tenho um medo absurdo de morrer um dia. Se disser assim, Alan, Uhum. você pode viver 400 anos. Eu viveria tranquilamente, não quero morrer, não. 1000 anos, Aham. que eu achei que se ele está sofrendo, sabe? É Uhum. uma coisa que pega muito para mim. Alan, eu não imagino como é perder um avô, porque ainda eu não perdi, mas eu me solidarizo com a sua perda e sei que às vezes é difícil até falar sobre isso. Imagino que você tenha exposto isso para gente e muita coragem para fazer isso mesmo, porque é difícil falar sobre a morte, sobre nossas perdas, isso a gente não faz, tá? Né, tipo, como que a gente comunica isso? Como que a gente fala isso? Na nossa cultura não tem facilitador para isso. Na nossa cultura, a gente, quem quer falar sobre morte? Porque na faculdade, gente, quando eu estudava aí, sabe como que era meu apelido? Papa Morte. Só falava disso, que se chamava Lucas 3 vezes eu aparecia. E não é que eu aparecia mesmo, mas era só um evento próximo, não era uma ordem assim, né? Pode falar, Isabela. Oi, então, eu acho que falar sobre isso, as pessoas acabam se apoiando bastante na religião, né? Independente de Uhum, qual seja a religião de cada um. Mas o que eu percebi já durante o estudo e experiência pessoal mesmo, é que as pessoas, durante todo o processo de morte, né, até depois, as pessoas se apoiam muito na religião. uhum, E isso na esperança, né, e tal. Então, eu acho que muitas vezes falar sobre isso é diretamente falar sobre a religião, enfim. uhum. Total, é um pilar bem forte quando a gente fala sobre morte. Porque, de toda forma, explica muita coisa. Mas aí depende da crença de cada um. Inclusive dentro do contexto familiar, vão ter visões diversas sobre o mesmo fenômeno, né?
E aí, falar sobre morte, sobre luto, sobre cuidado paliativo, sempre vai implicar uma polêmica. Porque se a gente está falando de uma perspectiva científica, a gente está apresentando dados, por outro lado, a gente tem o viés religioso, que não é a mesma coisa que espiritualidade, é diferente. Religião implica norma, regra, conduta. Espiritualidade tem a ver com crença individual de cada um sobre algo, tá? E por isso que a gente sempre faz a conotação do trabalho sobre a espiritualidade, tá? Quando a gente está falando do cuidado paliativo na equipe, tem o capelão. O capelão não chega só com a Bíblia, não chega só com o Torá, não chega só com alguma entidade religiosa, né? Ele vai conhecer para trabalhar qual é a crença daquele indivíduo. Porque a morte, a gente não sabe o que que é. A gente tem ideia da investigação científica, da proximidade com o outro, da visão que a gente tem sobre o outro, né? Para quem trabalha no hospital, às vezes vai presenciar o paciente morrendo, e é uma experiência única para falar com vocês, né? O que que é morte? A gente não sabe o que que é, a gente sabe pelo outro, pela proximidade. Então, todo esse movimento que se dá e que a gente está abrindo aqui para discutir, ele vai se dar de uma forma polêmica. Mas a gente precisa desmistificar isso. Falar sobre morte é falar sobre vida. Por quê? Porque enquanto a gente não morre, a gente tem uma coisa chamada vida. E a gente tem um construto muito grande para ser feito. Para pensar, refletir, atuar e formar. E aí é isso que a gente está conversando aqui. Pensar para ter uma formação crítica a respeito do fenômeno que aí tem a sua questão findável, que é a morte. Mas e aí? E depois? E é isso que a gente vai continuar vendo, tá? E aí, falando sobre essa implicação cultural, eu trouxe uma charge aqui para a gente ver, né? Tá lá o Arthur, menino Arthur, né? Tem algum Arthur aqui hoje? Ou não? Arthur, se estiver, você é arteiro, viu? Tá brincando com a morte aqui. Sério, Arthur, não brinque com a morte, mas mãe, aí o Arthur fica bad, né? Eles estão jogando videogame, gente. O tabu acerca da comunicação, da relação com a morte que a gente tem no Ocidente, principalmente, né? Isso em diversas culturas, mas se dá mais no Ocidente esse tabu, né? Onde a gente tem o do mais forte sobrevive, a frustração a respeito da morte, isso é implicado muito na formação de profissionais da saúde, tá? Dessa frustração, então ninguém morre, todo mundo salva, e a gente precisa pensar num paradoxo importante que a gente não salva ninguém, a gente cuida, tá? Salvar é uma condição de quem crê em alguma especificidade religiosa, tá? Que aí implica explicações de vida após a morte, mas a gente tem o exercício de cuidado e não de salvar, tá? Porque daí a gente também não entra fomentar só salvar a qualquer custo. E aí a gente não respeita o outro e a dignidade do outro. E aí a gente tem esse tabu, né? Ah, não brinca com a morte, não fala de morte, bate na madeira. Mas, gente, se a morte é uma condição de quem está vivo e parte do desenvolvimento humano, por que eu não falo sobre ela? E aí a gente está dando um tom filosófico daqui, né? Tipo, por que eu não penso sobre morte? Se eu sei que vou morrer. Mas aí, se eu penso na minha morte, o que que eu posso reverberar isso para a minha vida? Né? Então é importante pensar. Você já pensou assim, como você quer morrer? Lógico, a gente não tem controle sobre isso. Mas se eu tiver um processo de adoecimento, eu tenho direito a cuidado paliativo, e aí? Será que eu quero ser, né, paliado? Né? Tem amigos meus que falam assim, ah, eu quero morrer de infarto, morrer de uma vez. Quero nem ver. Eu falo, ah, não, já eu quero morrer, eu quero saber como eu tô morrendo para resolver os rolês, né? Imagina morrer e aí saber que tem um negócio depois e não resolvi. Aí a ansiedade vai brotar. E aí, e se não tiver terapeuta do outro lado, psicólogo, para me ajudar? Entendeu? Então, assim, tem uma condição dessa cultura que vai implicar, como eu disse para vocês, como a gente vai observar o fenômeno. E a gente não quer falar sobre morte, tá? Então, a gente precisa, porque daí a gente facilita, bem entre aspas, esse facilitar, um processo de luto, elaboração e condição de vida. Porque quando alguém morre, pessoal, não é só morrer, tem uma série de burocracias a serem resolvidas, uma série de questões a serem resolvidas para quem fica. Não é só o luto. O luto, ele continua junto com a vida daquela pessoa.
Então, viver luto, falar sobre morte, são condições essenciais para a vida. E é isso que a gente não tem na nossa cultura. E é isso que a gente não tem, inclusive, na formação profissional. Seja medicina, seja psicologia, seja enfermagem, assistente social, né? Poucos profissionais saem capacitados e formados para lidar com essa condição de sofrimento humano, tá? Devido à formação técnica mesmo que a gente tem, né? Desse afastamento, que é produto também histórico-cultural, tá? E aí, pessoal, como eu falei para vocês que a morte ela é parte do desenvolvimento humano, né? Processo biológico, natural, você nasce, cresce ali, tem adolescência. Aí, às vezes, a gente lembra da adolescência, rola os arrependimentos, fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Aí você, né, cresce e morre. Mas morrer, pessoal, não é condição da velhice, tá? Qualquer um de nós pode morrer, independente da idade. E aí, como pano de fundo que a gente tem a finitude, que é essa característica aí de condição do que é finito, tá? Que todos nós somos finitos. Por isso que quando a gente fala hoje em paciente terminal, a gente precisa reformular o termo utilizado, a gente fala hoje pacientes em cuidados de fim de vida, né? Que é isso, assim, todos nós somos terminais, todos nós estamos em condição de morrer a qualquer momento. Só que a sinalização se dá através do adoecimento, do processo de saúde e doença. Né? Enquanto a gente está aqui discutindo sobre morte, ninguém morreu ainda. Eu falo isso desde 2018, 2017, quando eu comecei a trabalhar em oncologia, nos estágios da graduação, não morri ainda. E gosto de falar, hein? As pessoas já chegam assim, ó, chegou lá. Eu tenho uma caneca na minha clínica, que é uma mortinha, assim. Os pacientes sempre olham, ficam assim, o que é isso? Eu falei, é morte. Mas, parceira, vamos conversar. Então, pode chegar a um fim, tem um fim. E aí apresenta essa limitação. E aí a gente pode viver como 10 anos, 30 anos, 80 anos, 2.000 anos, como o Alan apontou para a gente, né? E aí a gente entra numa discussão do direito sobre a vida e sobre morte, que é uma outra perspectiva que o direito vai também colocar para a gente, né? Vai contribuir nessas discussões. Mas sempre que eu quero que vocês saibam é que a finitude é a condição. A morte, ela marca essa finitude. Essa concretude do que é finito, do que chega ao fim, do que tem limite, que é a nossa vida, né? Apesar que com a evolução tecnológica da medicina, a gente começa a ter vidas mais longas e duradouras. Com qualidade já é outra história. Tá certo, pessoal? Bom, tranquilo até aqui, vocês estão entendendo, precisa reformular, rever alguma coisa, tá de boa, vocês vão me sinalizando aí, que eu falo bastante. Eu vou entender o silêncio como sim, né? É tipo da Fazenda, né? Quem cala consente, é isso, aí todo mundo começa a falar, né? Os memes, tudo. Bom, então como eu disse para vocês, doença com prognóstico reservado, pessoal, reservado sem a possibilidade de uma perspectiva curativa, tá? Nula ou não ter uma perspectiva curativa. Que vai trazer ameaça à vida e um aceno à morte. Então, sempre quando a gente está falando de adoecimento, é esse aceno, assim, à morte. A morte está lá. Próximo ou distante, ela existe, né? Mas quando a gente vai pensar em morte, como eu disse para vocês, é quando a gente está doente. Quando a gente tem uma condição de vulnerabilidade, né? Então, as doenças com prognósticos, e aí é que está a assimilação, né, do cuidado paliativo à oncologia. Só que o cuidado paliativo não se dá só na oncologia, é mais frequente, mas não só, tá? Então, sempre a gente vê esse processo de adoecimento. E eu gosto muito dessa frase do livro do Ostazeski, que é esse aqui, ó, Os 5 Convites. Né? A nossa colega falou sobre a questão da filosofia, e eu gosto muito desse livro porque ele traz bastante reflexão sobre morte e sobre viver plenamente, né? A presença da vida ou a ausência dela. E aí, esse livro sobre os 5 convites, né? Descobrindo o que a morte pode nos ensinar sobre viver plenamente, ele é professor de cuidados compassivos, né? Trabalhar sobre compaixão, dignidade, respeito às questões da vida. E ele diz assim: uma senhora de 93 anos que me perguntou por que a morte chegou tão cedo para mim.
E aí, quando eu li esse trechinho do livro, eu fiquei pensando, falei, gente, 93 anos, e chegou cedo. Ignorância minha, pensar assim, tá? Por quê? Para ela é cedo. Para ela, tem esse tom de que ainda há bastante para viver. E esse ainda, ele tem que ser revisto, porque esse ainda coloca uma condição de limitar o outro. Ou seja, cadê a autonomia do sujeito? Então, a gente tem que pensar também o que é vida para aquela pessoa. Porque viver 93 anos, para a gente pode ser muito, para ela pode ser pouco, dentro da condição dela. Gente, o ser humano, ele pode viver até onde ele dá conta. Seja suas perspectivas cognitivas, mas sempre olhar a perspectiva biopsicossocial e espiritual. E a gente não é imortal, né? Para algumas pessoas, a imortalidade seria uma dádiva, para outras, um sacrifício. Mas a morte chegou cedo para ela. E aí? A gente pensa, não chegou cedo, mas na verdade não é idoso. Mas sempre a gente tem que pensar o que é para aquele paciente único, né? Acho que o Lucas travou um pouquinho, não foi? Eu acho que ele travou. Travou, né? Ele já deve estar restabelecendo a conexão. Ele já deve estar voltando. Vamos aguardar um instantinho para ver se ele consegue retornar.
Ele já está se reconectando, viu, pessoal? Só mais um tempinho. Ele já está entrando novamente. Voltei. Tentaram me derrubar, mas deu certo, gente. Voltei. Vamos lá compartilhar de novo o slide. Share screen. Então a gente perde o fio da meada. Pronto, deu certo. Tudo certo agora, né, pessoal? Se minha internet cair, a gente dá outro jeito. Mas tudo bem, vamos continuar. E aí, essa questão da idade, né, ela é uma condição muito avaliada socialmente. Então, aquele que é velho não tem direito à vida, porque já aprendeu muita coisa. E isso é implicado para a pessoa idosa também, como ela também não tem mais nada para aprender, né? Então, a gente faz mais uma vez uma limitação sobre o contexto do outro, sobre a história do outro. Mas a percepção da morte, a percepção de vida é individual e singular de cada sujeito, ou seja, de cada indivíduo que se comporta, tá? E aí, pessoal, a gente chega nas questões religiosas, né, que a gente estava conversando anteriormente, que essas religiões e crenças vão assumir um papel relevante e também irão exercer influência no modo de concepção e enfrentamento dessa realidade. Caiu um chat aqui, Ju, você pode ver, por gentileza. Piscou aqui. Tem alguma Como, contribuição? Lucas? O chat. Teve algum chat ou não? Não, eu estava só respondendo a Isabela, que ela estava perguntando Ah, sobre tá. religião, Tranquilo. tá? Obrigado. E aí, o papel da religião, ele é importante, porque ele vai dar uma resposta para o indivíduo. E todo mundo quer uma resposta, todo mundo quer encontrar um sentido. A crença também, ela se dá de forma importante. Por isso que a gente sai do modelo biomédico, de olhar só para o corpo e doença, e passar a olhar o todo, do biológico, do psicológico, do social e do espiritual. Lá o modelo biopsicossocial, a partir da década de 70. E aí, a partir também que profissionais da saúde mental integram a equipe de cuidados, né, dentro do hospital, psicólogo, psiquiatra. E aí, pessoal, como eu disse para vocês, a importância do papel do capelão, né, de ajudar as pessoas a encontrarem esse sentido em fim de vida, de olharem o fenômeno de cuidados com compaixão consigo próprio, a respeito aí do que é findável, desse limite da vida, que é a morte, dessas considerações a respeito aí das dúvidas acerca do que vem depois, porque isso implica também sofrimento nas pessoas que estão em condições de fim de vida. O que vem depois? Eu vou para o inferno? Eu vou para o céu? Eu tenho um depois? Eu tenho outro plano ou não? Né? Então, essas dúvidas parecem serem respondidas, sanadas, ou até mesmo refletidas aí junto aos pacientes e também familiares, tá certo? E aí, pessoal, eu trago duas mulheres importantíssimas referências aí em tanatologia e em cuidados paliativos. Uma, Elizabeth Kubler-Ross, que escancarou a morte para todo mundo, falou assim, ó, gente, vocês estão achando que é bagunça, mas tem outra coisa aqui para olhar, né? Ela tem uma série de livros, né, principalmente em sua obra de 69, sobre a morte e morrer. E aí, tem dois conceitos importantes para a gente entender a ciência da tanatologia e o fazer do cuidado paliativo, cunhado pela Cecily Saunders e pela Elizabeth Kubler-Ross. A Cecily Saunders, pessoal, é inquietíssima, né? Fez serviço social, depois fez enfermagem, depois fez medicina. Né? Ou seja, dava para cuidar de um, foi lá, fez enfermagem. Depois não dava, tem suas limitações na enfermagem, foi fazer medicina.
né? E ela cunhou o conceito de dor total, que é olhar a amplitude desse cuidado, não só a doença. Né? O que é pendência, o que é resolução, o que o paciente tem para fazer, o que ele tem para viver, o que ele quer, qual é o desejo dele, qual é a autonomia. Ambas, expoentes das suas áreas, trabalhavam da autonomia do paciente. Elas reverberavam o cuidado num efeito contrário do que o contexto histórico produzia, essa aversão à morte, que é as pessoas têm que morrer distante dos hospitais. A profissão de saúde ela tem que salvar essa vida, então a morte não tem que existir em contextos nos quais a gente está falando de cura, mas cura para quem? Porque por muito tempo foi egóico do profissional de saúde a salvação. Então, no livro sobre a morte e morrer, e há uma confusão gigante. As pessoas, é luto, é fases do luto. Gente, já é cringe falar sobre fases do luto, tá? Tem modelo mais evidente e atual para explicar. As pessoas sabem que é fase do luto. Gente, por favor, já vamos passar disso, evolui. Né? Se até Pokémon evolui, quem dirá a ciência? Então, a gente só fala sobre fases do morrer, que são atitudes diante da morte que têm a implicação da consciência do que o ser, da finitude, do que o ser humano é finito. Então, pessoas que estão diante ali a sua morte, né, enfermos graves, moribundos, como ela relata no livro, então sempre voltam lá à literatura base, tá, pessoal? Senão a gente vê ali, reproduz via Google, aquela coisa toda, e tem um rolê todo errado. E fases do morrer. Então, pessoas gravemente enfermas, que estão em condições de fim de vida, apresentam comportamentos que respondem àquele contexto de finitude, tá? Lucas, significa então que o paciente não vive o luto? O paciente vive o luto. O luto dele, da morte dele, da vida dele, das condições a qual ele está apresentando, tá? Mas morrer é um processo, enlutar-se é outro processo. Morte e luto não são sinônimos sempre, tá, pessoal? Morte e luto são sinônimos devido à cultura. Mas existem outros tipos de perda que geram o processo de enlutar-se. Mas morrer é um processo biológico, natural, parte do desenvolvimento humano. Enlutar-se é outro processo que a gente vai ver mais à frente, mais adiante aqui. Então, sempre lembre dessas duas mulheres, Elizabeth Kubler-Ross e Cecily Saunders. São duas mulheres que revolucionaram os cuidados no processo de adoecimento. Que olharam para a morte e falaram, temos vida, e se eu tenho vida, exige cuidado, e todo mundo tem direito de cuidado. Tanto na área da tanatologia, tanto na área de cuidados paliativos. Essas duas mulheres são importantes. Não se esqueçam disso. Cada um com a sua particularidade, né? Uma com esse movimento de olhar os cuidados em fim de vida, nessa dor total, que é o cuidado paliativo, o movimento hospice. Outra olhando a tanatologia, falando sobre mortes, encarando para as pessoas, olha, é além. A pessoa não é a doença dela. Tem um cuidado além. Então, quando a gente faz esse movimento de mostrar para a pessoa que ela é além da doença dela, a gente tira uma capa da frente e fala, quem é você para a gente conhecer? O que a doença fez de você? Para a gente cuidar daquela dor, daquele sofrimento que é implicado devido ao adoecimento. Porque ninguém escolhe estar doente, tá, pessoal? Ninguém escolhe estar lá no hospital. É uma condição. E essa condição precisa ser cuidada, tá certo? Então, lembre-se sempre, fases do morrer, não fases do luto. E a dor total, essa dor que é sobre não física também, mas não só, tá? Mas muitas outras perspectivas aí. E aí, pessoal, para quem quer saber um pouquinho mais dessas duas condições, tem esse artigo da Maria Carvalho, que ela é fenomenal no Brasil para psico-oncologia, que é a dor do adoecer e do morrer. É um artigo que fala justamente sobre essa perspectiva, essas características, o que é adoecer e o que é morrer. Então, sugiro a leitura, é um artigo pequenininho, de 7 páginas, sugiro a leitura para que vocês entrem em contato, né? O que é o adoecimento? O que é morrer? E aí ela traz umas perspectivas a respeito tanto do paciente, da família e também da equipe, tá? Que é essa tríade quando a gente está falando de um contexto de atuação. E aí a equipe multi também, tá? Junto à fisioterapia, nutrição, enfermagem, medicina, tá? Vários profissionais aí têm suas contribuições a respeito da morte, do luto e do processo de adoecimento. E aí, pessoal,
quando a gente tem uma demanda sobre a finitude, sobre o adoecimento, consequentemente a gente vai falar sobre morte, né? Eu falo de morte de boa, assim, tipo, vamos falar de morte, vamos falar de morte, seja em seus contextos de cuidado paliativo, seja um paciente em sofrimento extremo que vai pensar em suicídio, tá? Morrer é uma condição humana. E aí morrer é condição de quem está vivo, né? E aí, por mais difícil que possa ser, deve-se falar da morte de forma direta e natural. Direta. Não tem rodeio para falar de morte. Morte é morte. Então, como você quer morrer? De que forma? Com quem? O que você tem para fazer? É dar condição e autonomia para o paciente. Não é falar o que ele tem que fazer. Não é nosso trabalho falar o que ele tem que fazer. É a mesma coisa da resposta do enlutado. Quando perguntam para a gente que luto é maior, pergunta para o enlutado. A dor é dele. O luto é dele. Então, as pessoas precisam se apropriar das suas dores e saberem que podem ser cuidadas. E é o nosso papel cuidar. Porque ninguém dá conta sozinho. Ou precisa, pelo menos não precisa ser sozinho, né? Então, a gente precisa fomentar essas discussões na formação e falar, olha, a gente precisa falar sobre isso. Os nossos pacientes vão ter medo de morrer. E eu preciso pegar na mão e olhar no olho dele e falar, vamos falar, vamos conversar. Que medos são esses? Porque às vezes são crenças a respeito da morte, às vezes é uma resolução que precisa, uma questão que precisa ser resolvida e ele precisa de ajuda para comunicar, para falar, para desenvolver um comportamento assertivo na comunicação, de como fazer. E aí essa é a proposta do cuidado paliativo. É dar condição e autonomia para aquele paciente fazer o que ele precisa. Não é ir para morrer, como socialmente é visto, né? Quando a gente fala, o paciente vai dar entrada em cuidado paliativo, a pessoa já está indo lá para morrer, já está indo na área de morte. Ou é muito comum nos hospitais as pessoas, os pacientes não saberem o que é cuidado paliativo, né? E aí fala, vai entrar em cuidado paliativo, então eu vou morrer. Sim, você vai morrer. Mas a gente vai cuidar da sua vida até a hora que sua morte chegar. É dar qualidade de vida, é promover vida, não é morrer. Morrer, você já vai morrer mesmo, todo mundo aqui. Mas é promover a qualidade de vida até a hora da morte dele. Então, quando a gente tem um contexto facilitador, que facilita a compreensão da comunicação da morte, a gente facilita muitas outras coisas. Tanto preparo para a família, que a gente lida com o luto antecipatório, que não é viver o luto antes, tá? É apresentar reações antecipadamente. Isso quer dizer luto antecipatório. Porque é muito comum, quando a gente tem um processo de adoecimento por vezes longo, dependendo do caso, as pessoas promoverem acalento e junto promoverem invalidação, descansou, ou já viveu tudo que tinha para viver, ou ainda bem, já viveu, né, o luto. Não, não viveu o luto. O luto ele se dá a partir do rompimento de vínculo dessa concretude. Antes eu estou vivendo a reação do luto, mas o luto é um processo complexo. Para além da reação também, tá? Não, o luto não se dá só na reação. É uma perspectiva maior, amplitude social também, porque quando alguém morre, tudo se altera, tá? Naquele ambiente, naquelas condições. E aí, pessoal, para falar sobre cuidado paliativo, a gente tem duas definições. Uma que foi em 90 e foi atualizada em 2002, tá? Pela Organização Mundial da Saúde, que consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, tá? Então tem uma equipe, não é um profissional sozinho, isolado, não. O médico vai lá aplicar o medicamento para findar a dor, né? Uma equipe toda do biopsicossocial e espiritual, que tem o objetivo, então, na melhoria da qualidade de vida, tá? Não é para matar o paciente. Não estou falando de eutanásia aqui, né? Qualidade de vida. Que a gente tem outras discussões também sobre ortotanásia, distanásia, que é muito comum com o avanço da tecnologia de distanásia, né? Do paciente e os seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, né? Por meio da prevenção e alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais, tá? E aí o cuidado paliativo, pessoal, ele vai passar por outras redefinições, né? Não, essa a gente é de 2002, mas sim, provavelmente vai redefinir também
na atualidade, devido ao contexto, né, que a gente vive, o que é cuidado paliativo, porque o cuidado paliativo ele deve ser oferecido desde o diagnóstico, não nas condições de fim de vida. O que a gente, que bom que tem, né, nas condições de fim de vida, mas deveria ser desde o diagnóstico, né? E aí tem esse tabu social do que é cuidado paliativo, porque a gente não psicoeduca, não fomenta educação. E a gente sabe que está em um contexto que priva acesso à educação e formação crítica das pessoas. Então, cabe a nós, na nossa formação, desenvolver esse repertório para poder ensinar também as pessoas que elas podem ser cuidadas, tá? E aí, pessoal, cuidados paliativos é baseado em princípios, não protocolos, tá? Então, não é assim, o paciente entrou em cuidado paliativo, vai dar esse medicamento, vai fazer esse tipo de abordagem psicológica, vai trabalhar essas demandas, vai trabalhar... Não. Se eu estou falando de um sujeito complexo e singular, a intervenção, o modo de trabalho vai ser singular e de acordo com as necessidades do paciente. Então, não tem protocolo. Sabe aquele papel que você pega e tem uma lista extensa de fazer? Vai aplicar esse medicamento? Não, não tem. Qual a necessidade do paciente? Até porque a dor é única. Ninguém sente igual. Nem gêmeos idênticos. Eu sei por quê. Porque eu tenho irmão gêmeo idêntico. Então, não é igual. Né? Se vocês me verem na rua, eu não sorri para vocês, gente, não sou eu, tá? Mas daí a gente avisa. E aí, não tem ninguém igual aqui. Como que eu vou exigir cuidados iguais para as pessoas? Estou falando de um cuidado singular. Cuidado paliativo é um direito de todo mundo. Para aqueles que têm consciência e sabem do seu direito, é muito importante que peçam, né? Que tenham isso reivindicado. Porque é direito das pessoas o cuidado. E o cuidado dos paliativos é para exercício de cuidado das pessoas em sofrimento. Lembra que a gente viu físicos, né, sociais, psicológicos e espirituais, tá? E aí, pessoal, pacientes à beira da morte ainda estão vivos. Eles têm o quê? Sentimento, desejo, necessidade, demandas, muitas vezes ignorados quando só se tem olhos para órgãos e sintomas. O paciente não é a ansiedade dele. O paciente não é a dor dele. O paciente não é a doença dele. Qual é o nome dele? Qual é a história dele? E o que ele precisa? Perguntem o nome das pessoas. O que ele gosta de comer? O que ele gostava de comer? O que eu posso promover para aliviar o sintoma dele? O que eu posso promover para ele nesse momento? Às vezes o paciente, gente, só quer uma ligação. Às vezes o paciente quer comer um sorvete. E aí eu estou promovendo autonomia quando eu dou o direito de escolha, dentro das condições ali presentes, tá? Esse livro da Kovacs é incrível, que vai falar sobre isso. 2021 é bem recente. Educação para a Morte, Quebrando Paradigmas. Ó. Leiam. Aqui ela faz um resgate histórico e que a Kubler-Ross e a Cecily Saunders fazem o que ela denomina de processo de morte de reumanização. É trazer de volta esse resgate histórico da morte acontecer nos lares, dentro de casa, e possibilitar cuidado, não distante dos hospitais. Até porque os cemitérios, pessoal, eram dentro das cidades, em torno da igreja. Depois que a gente teve uma reforma higienista e afastou, que a morte também foi distante, devido aí ao contexto de hospitalização. Mas elas estão fazendo isso, de trazer para perto, para a comunidade. Para quem é de cidade pequena, sabe que os velórios aconteciam, ainda acontecem em alguns contextos, em casa. A porta-caixão atrás da porta, né? Tinha um aviso, tinha um acalento social muito maior, né? Uma vez uma vizinha perdeu um filho e minha avó viu, né? Não, a gente não conhecia, tinha mudado recentemente. Vou fazer um café. Falei, mas vó, você nem conhece a pessoa, mas vou fazer um café para levar. Né? Então, tinha um movimento da aprendizagem da empatia, o cuidado ao outro. Né? Então, a gente tinha mais recurso, rede de apoio, que hoje também está distante, está ausente, né? Que possibilita mais complicadores para um processo de luto. Então, lembre-se disso, pessoal. O paciente não é a doença dele. Qual é o nome dele? A gente tem que perguntar. Qual é a história dele? E o que a gente pode promover? Ai, Lucas, eu não sei o que eu faço com esse paciente. Gente, pergunta. Pergunta. Se o paciente não sabe, a gente vai ajudar ele.
a encontrar a resposta. Mas não dá a resposta para ele. Por isso a gente está atravessando a história dele. A gente está promovendo autonomia. E quem sabe mais da história dele é ele, porque é ele que viveu. Lembrem-se disso, tá bom? Então, quais são os princípios do cuidado paliativo? Eu falei para vocês que não tem protocolo, né? Mas tem princípio. Então, o primeiro deles, dentre esses, é iniciar o mais precocemente aí os cuidados paliativos. Lembra do diagnóstico? Recebi uma doença ameaçadora da continuidade da vida. Eu promovi o cuidado paliativo. Cuidados paliativos não é só em condições de morte, né? É condição de finitude. Eu estou promovendo o alívio do sofrimento humano, né? E aí, junto esses tratamentos modificadores da doença. Acontece muitas vezes do paciente não aceitar o tratamento proposto, por exemplo, a quimioterapia, a radioterapia na oncologia, que a gente vai falar sobre ortotanásia. Aí a gente entra com cuidado paliativo, que é promover esse alívio do sofrimento, promover qualidade de vida até a morte dele chegar. O que isso socialmente é um absurdo. Como assim tem tratamento e você não está fazendo tratamento? Gente, mas não é direito da pessoa? Ponto. É direito da pessoa. Ela não quer ser colocada em máquina. Ela não quer o tratamento invasivo proposto. Então, a gente tem cuidado paliativo. É fazer e promover o alívio do sofrimento humano. É promover a autonomia, promover qualidade de vida. Então, vai incluir toda a investigação necessária para compreender qual é o melhor tratamento e manejo do sintoma apresentado. Então, não tem melhor ou pior. Tem o que é necessário para aquele paciente, né? Reafirmar a vida e sua importância, tá? Porque a vida é a única coisa que a gente tem. O resto é material que a gente vai trabalhando, né? Compreender a morte como processo natural sem antecipar nem postergá-la. Eutanásia é crime no nosso país. Postergar é distanásia, isso refere-se a quem? Porque não ao paciente. Seja ela pela questão familiar, ou seja também pelo ego do profissional de saúde cuidando. Porque a gente não dá conta da frustração quando a gente perde o paciente, independente da área. E a gente tem a condição ali, pessoal, da falibilidade. A gente pode errar. A gente, às vezes, pode não dar conta. A gente não é super-herói, como pintam, ou como dizem. A gente é ser humano que exerce uma profissão de cuidado. Então, se eu me proponho a exercer psicologia, se eu me proponho a exercer medicina, ou qualquer outra área de saúde, eu tenho a falibilidade. Eu posso errar, né? Então, a frustração maior devido também à pressão que coloca na nossa formação, e as pessoas acham que a gente tem a condição, né? Tipo, você é psicólogo, me ajuda nisso aqui. Vou te levar porque é louco. Ó, o paciente surtou, né? Dando um remédio para dar, né? Essa condição de tirar a finitude da frente, né? Tipo, olha, não quero lidar com sofrimento. E as pessoas estão cada vez menos intolerantes. E a gente, enquanto profissional, a gente tem direito de sentir. A gente vai ficar muitas vezes frustrado. E também, às vezes, não vai dar conta, tá? Então, a gente também precisa pensar na gente. Promover avaliação, reavaliação e alívio impecável da dor e de outros sintomas aí geradores de desconforto, tá? Perceber o indivíduo em toda a sua completude. Aí, sempre a gente está falando do biopsicossocial e espiritual, tá? Sempre ele vai ser reafirmado em cuidado paliativo. É perceber o indivíduo, então, toda a sua completude, incluindo esses aspectos psicológicos, né, psicossociais, espirituais no seu cuidado. Para isso, é imprescindível uma equipe multidisciplinar. Não se faz cuidado paliativo só com médico e psicólogo, só com enfermeiro e nutricionista. É uma equipe multi, que vai trabalhar em prol do cuidado e do zelo ao paciente. Oferecer o melhor suporte ao paciente, focando na melhora da qualidade de vida, influenciando positivamente no curso da doença quando houver possibilidade, e auxiliando a viver tão ativamente quanto possível até a sua morte. Então, mais uma vez, promover qualidade de vida até a hora da morte do paciente. A gente não sabe quando ele vai morrer. E aí, tem pessoas que vão colocar um prazo, né? Esse 3 semanas dura, né? Pessoas, senso comum, sociais, leigos. Mas tem pessoas que têm um prognóstico e vivem mais que o prognóstico. A gente observa no livro Histórias Lindas de Morrer, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ou seja, a pessoa, ela vive plenamente até a hora da sua morte. Resolve pendências. Né? Resolve o que ela precisa resolver. E compreender os familiares e entes queridos como parte importante do processo
oferecendo suporte e amparo durante o adoecimento do paciente e também no processo de luto após o óbito do paciente, tá? Então, a gente precisa trabalhar no todo. A família fica. O enlutar tem a ver com isso, com o processo de construção de significado, né? Então, aí o paciente morreu. E aí? O que a gente precisa cuidar? Tem a família. E a família também faz parte do tratamento, tá certo? Então, esses são os princípios do cuidado paliativo. E dos cuidados paliativos. Vocês têm que ter claros os princípios para poder trabalhar com o cuidado paliativo, tá? Todo e qualquer paciente que possui doença crônica ou ameaçadora da vida poderá se beneficiar com os cuidados paliativos. Crianças, adultos e idosos. Não tem restrição, tá? Então, toda pessoa ali com uma doença crônica, ameaçadora da continuidade da vida, pode ter o benefício do cuidado paliativo. Isso é um direito. Não tem restrição para ninguém. Criança, adulto e idoso. Então, a gente está falando de todo aí do desenvolvimento humano. Assim como a morte não é exclusiva da pessoa idosa, né, o cuidado paliativo também não, quando está no sentido de adoecimento. Então, todos têm o direito. E aí, pessoal, entra uma outra questão do que é viver o hoje. Porque a gente fala assim, viver plenamente tem que viver a cada dia. A gente não sabe o dia de amanhã. De fato, a gente não sabe, né? Porque amanhã também é um novo hoje, e assim a gente vai construindo a vida. Acho que às vezes também a gente nem sabe o que é viver, tá? Porque daí a gente chega no mundo, a vida tá aí, o que é isso? A gente só chega no mundo pronto, norma, regra, norma, regra, norma, regra. Se você sai disso, inadequado. E aí, como é que faz? Né? Então, viva o seu modo, a sua maneira. Então, viver hoje, principalmente quando a gente está falando em cuidados paliativos, em tanatologia, quando a gente está diante do adoecimento, vai alterar a percepção do tempo. Eu não tenho mais tempo. E agora? O que eu faço? Né? Sempre vai bater numa pauta do que eu não fiz. O que dá para fazer agora? Tem que correr atrás do tempo, né? Pendências e resoluções. Então, tem algum pendente, tem algo para resolver. Preciso perdoar, preciso ver. É muito comum, tá? E sempre que a gente vai falar em cuidados paliativos, cuidando dessa dor total, a gente vai trabalhar com essa e depois, porque é uma insegurança do paciente. O Burroughs vai falar no livro dela, nos cuidados, onde ela vai apresentar os pacientes, quais eram, né, os aspectos ali presentes, e muitas das dúvidas eu não posso morrer, porque eu não acredito em X instituição, ou X, Y, Z, ordem. Então, e depois? A gente também tem que promover esse alívio na equipe multi, porque depois vai pegar, vai contar bastante. Né? E depois vem o quê? A gente não sabe. Então, a gente vai trabalhar com a crença individual que ela aprendeu durante a história de vida dela. Por isso, o papel do capelão é tão importante, né? Lembre-se, não religiosidade. A gente não vai implicar a religião a nossa profissional para o paciente, mas o que ele traz, a espiritualidade, a crença dele para o trabalho na equipe multi, tá? Até porque, para quem é psi, pessoal, não conheço o código de ética médico, mas para quem é psi, é vedado, né, a gente atribuir a nossa crença sobre o paciente. Isso a gente não pode, tá? Então, isso é uma questão importante da ética profissional. E o luto? Aí a gente chegou num tema interessante, né? E o luto? Como é que a gente faz? Como é que a gente trabalha? Porque é isso, o paciente vai viver reações do luto, né? Da vida dele, da rotina dele, da história dele, de várias expectativas que ele tinha ou tem. E a família também vai estar em conjunto nesse processo. De perder um membro da família, uma pessoa, qual papel ele exercia, quais funções e adaptações a gente vai ter que fazer, né? E aí, pessoal, uma primeira compreensão do luto, desde os seus primórdios dos estudos, eram divididos em dois, ou era luto normal ou era luto patológico. Hoje a gente não observa isso, tá? Então, um luto normal, o que é um luto normal? Primeiro que a gente tem que problematizar o termo normal, né? O que seria adequado? Depende da cultura. Então, não tem um certo e errado também. Em patológico, a gente não patologiza a doença, o luto enquanto doença. Mas, devido a um processo histórico-cultural, as pessoas tendem a achar que o luto é doença, devido também a sintomatologias semelhantes com depressão, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade. E assim, pessoal, luto é luto. Ponto. Tem um rompimento de vínculo significativo na minha história. Em lutar se entra nesse ponto. E aí, a gente tem fatores secundários ao processo de luto, que pode ser um processo de adoecimento aí em saúde mental, transtornos de ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, depressão, né? Então, existem outros aspectos aí para serem considerados.
Mas a primeira compreensão do luto sempre se dá normal, patológico, mas hoje a gente não vê assim. Tanto que a gente fala sobre luto complicado hoje, devido à pandemia, luto prolongado, então se alterou aí, né? E aí a gente fala sobre luto normal ainda. Na literatura vocês encontram, tanto luto normal quanto patológico, mas leiam criticamente a literatura, mais atual não. Ou vocês encontram como luto saudável, também não gosto desse termo. É algo que a gente tem que sempre repensar, também para aplicar, para explicar e falar sobre o assunto. E aí, pessoal, o que que é luto, né? Muita gente fala, luto, luto, mas a gente não tem muito. Foi ousado, né? A gente não tem na graduação. Poucas graduações contemplam a disciplina aí de tanatologia, né? Que é uma área super importante. Então, o luto sempre a gente observa como um processo, não um estado. Não é um estado fixo. Né? As pessoas falam, é uma personalidade. Não é um estado fixo. É um processo de altos e baixos, inclusive, né? Que é universal, experienciado de forma particular. Todo indivíduo no mundo, pessoal, vai ter um rompimento significativo na história. Mas o luto ele é um processo universal, experienciado de forma particular, pautado no contexto, na cultura. Então, a gente tem uma expressão de luto. A outra pessoa da outra cultura tem outro tipo de expressão de luto, que vai de acordo com as resoluções e normas daquele contexto. E sempre vai se dar de rompimento de vínculo significativo. Não é exclusivo morte. Morte tem um reconhecimento social maior para validação do processo de luto. Mas tem outros tipos de perda que vão gerar o processo de luto, que não a morte. Desemprego, perda de um amigo, perda do pet, término de relacionamento, término da faculdade. A gente fica assim, não vejo a hora de acabar a faculdade, não aguento mais. Tem isso, que a gente é estudante, já foi estudante, já sei como é que é. Mas depois que a gente sai, a gente fica num limbo, assim, o que eu vou fazer? Porque a rotina se perdeu. Eu não tenho mais aquela rotina, não tenho mais aquele estabelecimento de horário. E agora? Né? Mas depois a gente vai se encontrando quando a gente vai exercendo a profissão. É bem interessante, né? E aí, pessoal, eu sempre pego palavras-chave para explicar basicamente, a grosso modo, o que é luto para vocês. Então, sempre que a gente pensar em luto, Eduardo, que a gente pensar em luto, lembra dessas 3 palavras: processo, adaptação e ausência. Então, o luto, ele é um processo de adaptação a uma nova realidade para que a gente possa aprender a lidar com a ausência, tá? Então, o luto, ele vai se dar nessa modificação de ambiente de algo ou alguém retirado do nosso contexto. E a adaptação, ela vai se dar aí. Então, de comportamentos que eu vou ter que apresentar para aprender alguma coisa, dessas normas sociais que vão falar se eu devo ficar triste ou não. Nossa, vai estar chorando ainda? Gente, quem falou chorar é errado ou chorar nesse tempo é errado? Luto não tem prazo. O que tem prazo é o saco de arroz lá no mercado. Você tem que comer naquele tempo. Mas sofrimento humano não tem prazo e não tem termômetro. Tem singularidade. Perguntem para as pessoas. Falem com as pessoas. Não suponham. Tá? Sofrimento não é sobre supor, é sobre cuidado. E aí, sempre palavras-chave para ajudar a gente a nortear um processo de adaptação a uma nova realidade, o que está ali posto, para a gente aprender a lidar com a ausência, tá? Desenvolver aí repertório de enfrentamento, a lidar com a ausência. Então, hoje, pessoal, eu falei para vocês um pouquinho no comecinho sobre fases do luto, né? Que é cringe falar sobre fases do luto. A gente não fala sobre fases do luto, que é uma compreensão bem demodê, bem errônea, bem sem noção também, que a gente coloca num processo de aprisionamento da pessoa, tá? E é uma preocupação muito comum na atualidade que as pessoas vêm chegando no contexto de saúde, ou na clínica, ou no hospital, perguntando que fases estão e que não estão adequando naquele contexto. Ou seja, essa fase do luto não corresponde à experiência. Então, a gente vê hoje o processo de luto enquanto oscilatório, tá? Então, essa oscilação que a gente faz essa metáfora da montanha-russa, de altos e baixos, não linear e particular. Hoje, o modelo mais aceito que a gente tem para trabalhar a luta é o modelo de processo dual, promovido e pensado aí por Margaret Straub e Hank Schut, de 1999. E eles têm pesquisas super atuais de 2017, 2018, sobre por que não fases do luto, como a gente compreende hoje. Tá? Então, isso é um modelo mais científico para avaliação empírica também dos processos genitais que a gente tem na atualidade. Tá? Então, pensem também, pessoal, o seguinte: a atualização constante, a formação constante.
Se a gente está falando sobre fase do luto, estou falando de um modelo proposto equivocadamente pelas pessoas, não pela Kubler-Ross, como é mais comum 5 fases do luto, até porque existem outros teóricos que vão propor fases do luto, como Parks, como Bowlby, né? Mas a gente não olha mais o processo de luto enquanto fase. Para além disso, é oscilação, é dinâmico, para além de um aprisionamento de ordem de comportamentos esperados socialmente, tá? E aí, pessoal, o luto ele é um processo de extrema vulnerabilidade. O luto ele desorganiza o indivíduo também em todas as suas dimensões. A tanatologia ela vai implicar conhecimento sobre o luto, principalmente nas questões de morte, que é um conhecimento social maior, como eu falei para vocês. E aí é importante a gente saber que o luto, né, ele tem diversas contribuições de outras ciências, né, principalmente a psiquiatria, que parte do maior referencial de luto que a gente tem no mundo é psiquiatra. Depois a psicologia veio e falou, vamos trabalhar, promover conhecimento em saúde mental. E aí o luto ele altera todo o organismo, porque as pessoas podem ficar sem comer, podem ter ausência de sono, podem ter outras implicações biopsicossociais e espirituais. Então, a gente está falando de um processo de vulnerabilidade que existe a possibilidade de cuidado. Nem todo enlutado também vai precisar de psicoterapia, né? Uma questão, está em luto, vai procurar ajuda. Não é uma regra, até porque eu falei para vocês que dor não tem termômetro, né? O sofrimento ali. Mas, se beneficiar da psicoterapia, dos cuidados em saúde mental, mediante o sofrimento do enlutar-se, é benéfico, é importante, né? Com profissionais capacitados. Até porque hoje o luto virou um prato feito da psicologia, né? Vocês vão me desculpar, mas virou um prato feito, todo mundo quer trabalhar. Ninguém tem competência muito, não. O negócio pega fogo, tá? Então, saibam e tenham ética e responsabilidade social para trabalhar com demanda de luto. Não é fácil, nem agradável, mas é possível, tá? E aí, pessoal, comumente a gente vê quadros mais frequentes de luto complicado, que a gente pode trabalhar muito em cuidado paliativo. Eu queria reter a atenção de vocês a respeito da atuação do profissional de saúde, porque existe um artigo da Bras e da Franco de 2017, bem recente, para trabalhar a prevenção aí do luto complicado aos profissionais que vão trabalhar com cuidado paliativo. E aí a gente tem ali fatores de risco, fatores de proteção, e hoje eu me atentei a trazer fatores de proteção para a gente trabalhar, para promover saúde mental também nos cuidados. Porque a gente está aqui falando de tanatologia, cuidado paliativo, mas é a gente que vai estar atuando, a gente que vai estar trabalhando. E a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Porque na formação a gente é voltado à técnica, tanto para o cuidado do outro, mas chega um momento que a gente se cansa. Kubler-Ross, por exemplo, ela trabalhava tão incessantemente que ela teve um AVC. Ou seja, cadê o cuidado de si? Inexistente. Então, a gente precisa cuidar da gente. Então, como a gente vai promover também fatores de proteção, promover saúde mental, indo junto aí ao trabalho de cuidados paliativos, tá? Eu sempre estou fazendo interlocução com cuidado paliativo, tanatologia, porque esses assuntos vão se conversando. Então, quais são fatores de proteção, tanto para os pacientes, para a gente, que a gente também vai se lutar, profissional de saúde não é isento, psicólogo não é garantia de saúde mental, tá? Então, realização de rituais, tipo de morte, tipos de apoio, o luto antecipatório, o luto reconhecido também pelo enlutado e pela sociedade. Então, a gente vai destrinchar cada um desses pontos também. Então, o primeiro fator aí que é a realização de rituais, pessoal, e que a gente está ausente no contexto da pandemia, né, essa ausência ainda, que a gente está reformulando tudo isso que está acontecendo, né, a loucura, é o auxílio no fechamento de ciclo, né, que é observar quais são essas necessidades, que pendências estão existentes, promover, então, uma reação inicial, que é esse torpor, não negação, que as pessoas falam, negou, não, é torpor, esse choque que o organismo tem para processar a informação e elaborar isso biologicamente no nível cerebral, aquela perda. Tá? Porque a gente é química também, viu, pessoal? A gente é o todo. O organismo é bem complexo. Então, o torpor é diferente de negação. A negação envolve ali uma reação natural do torpor. Importante para o processo de separação e despedida também. As pessoas conversarem e darem tchau. Que a morte tira essa possibilidade mesmo de contato, pelo menos essa biológica que a gente conhece, tá? A próxima é o tipo de apoio. Então, um apoio adequado, necessário e suficiente. Pessoal, cuidados, assim, por exemplo, de eu ofertar cuidado, ele tem que ser suficiente. Ele não tem que ser qualquer cuidado. Então, o que o outro precisa? Por isso, eu preciso desenvolver uma comunicação assertiva.
É muito comum as pessoas pedirem, ah, como é que eu ajudo uma pessoa enlutada? Você pode perguntar para ela como ela quer ser ajudada. Se ela não sabe, a gente pode utilizar, então, o que a gente tem de melhor dos conhecimentos sobre cuidado, sobre levar uma comida, sobre perguntar se está tomando banho, como é que está a higiene, se ela precisa de alguma coisa. Mostrar disponibilidade. O apoio, ele vem de disponibilidade, né? E vínculo sempre. Se eu estou vinculando com o outro, eu tenho a maior probabilidade de cuidado, né? Então, a gente precisa se vincular. E o vínculo, pessoal, assim como o seu rompimento, implica em luto. E aí a gente tem que estar disponível também para vincular com os nossos pacientes, porque eles vão morrer. E a gente vai se lutar. E a gente tem o direito ao luto. A gente tem o direito em viver o pesar, né? Luto antecipatório. Como eu disse para vocês anteriormente, o luto antecipatório tem a ver com reações antecipadas, não viver o luto antes, tá? Então, o luto antecipatório, com as suas reações, vai permitir novamente as despedidas, fazer resolução de pendência e fazer o início da reconstrução de novos significados. O que aquela pessoa é para mim, o que a pessoa representa, o que ela me ensinou, o que eu tenho comigo, quais são os valores compartilhados, né? Às vezes é muito comum a família querer concluir algo que a pessoa deixou, né? Uma construção de uma casa, construção de alguma ajuda. Isso dá auxílio a significado, né? Um norte ali para continuar a vida. Tipo de morte. Quando a gente fala sobre o adoecimento, né? Às vezes prolongado, pode ser em oncologia, que é um exemplo que eu mais conheço, as pessoas têm essa possibilidade como fator de proteção, né? De, entre aspas, dar tempo, diferente de uma morte repentina, né? Como homicídio, acidente, feminicídio, suicídio. E aí a gente tem esse estabelecimento de vínculo que vai permitir a despedida e também promover um comportamento que a gente chama de resiliência, de habilidades para lidar com a diversidade que ocorre naquele período da vida e posteriormente. Tá? Então, o tipo de morte também vai ditar como esse luto se dará. O outro, pessoal, é de suma importância, que é o luto reconhecido pelo enlutado e pela sociedade. Então, é o reconhecimento da singularidade do processo. Cada um tem um processo, um tempo, uma forma. E aí, se eu tenho esse reconhecimento, eu facilito a adesão tanto ao tratamento, né, em psicoterapia, em auxílios, grupos de apoio, né, tanto a validação da sua própria dor, né? Então, a pessoa, aqui a citação do Strobel em Chute 99, viver seu luto, né, seu processo de luto, ora orientado para perda, então trabalhar com fotografia, trabalho do luto, tristeza, raiva, revolta, todas as reações possíveis, né? Porque a questão de fases do luto, essa aqui é uma proposta aí nova que a gente tem além de fases do luto, né? Que fase do luto é uma mera descrição didática de comportamentos que podem acontecer. E aí, ou hora orientado para reparação, para a continuidade da vida, né? Porque é isso, a vida da pessoa, ela continua e o luto tá junto. A gente não para viver o luto. Então, até para tirar a licença nojo é aquele tempo do trabalho, dependendo do grau de parentesco que você tem com seu familiar que morreu, né? Que é chamado de licença nojo, olha só. Você tem 3 períodos, você tem que wake up, assim, voltar, acorda. Não, gente, não tem tempo. Aí como é que eu vou fazer 3 dias para a pessoa voltar a trabalhar, né? Que é diferente também da questão da cultura, tá? Porque tem países que tem o morning plan, que é o plano de cuidado ao luto para a pessoa que trabalha, né? Austrália, eu já vi, né? E a empatia e validação da dor. Então, toda dor, ela merece reconhecimento e validação, independente do tipo de morte, independente do tipo do que é findado. Toda dor merece reconhecimento. E é o nosso trabalho validar. Tá? A validação por si só já é uma excelente intervenção. E aí, pessoal, trazendo mais um pouquinho sobre a nossa atuação, que alguma das tarefas da atuação em saúde envolve restituir ao paciente a possibilidade, mesmo que restrita, de algum grau de controle sobre o processo que terá pela frente. O paciente, pessoal, tem uma história, tem a autonomia dele, é o nosso papel
validar essa autonomia. Não é fazer para o paciente, pelo paciente, né? É fazer para que ele consiga ferramentas, e sim, a gente vai ter um papel importante de ajudar, de auxiliar, porque às vezes ele não vai conseguir algumas coisas, a gente vai ter que fazer, mas quanto mais eu promover autonomia, mais eu estou promovendo dignidade e cuidado naquela vida, tá? Então, nosso papel é esse, né, de auxiliar ele, porque é isso, as pessoas querem ter controle. Só que quando o adoecimento chega, cadê o controle? Então, ele tem que se despedir de tudo dele. Não dá tempo de ser outra pessoa. Que a Ana Cláudia Arantes fala. Tipo, não dá tempo de ter máscara. Nele, né? Então, isso é um cuidado importante. E ser profissional da saúde exige algumas competências interpessoais, na minha relação com o outro, que muitas das vezes a formação não contempla. Quando que a gente tem cuidado humanizado em saúde? Na graduação. Ninguém sabe o que é cuidado humanizado? O que é reumanização da morte? O que é olhar? O que é conversar? A gente não trabalha habilidades sociais em saúde. A gente trabalha lá cirurgia, técnica, avaliação psicológica. Mas cadê o cuidado humano? Se você é um humano conectando com outro humano, para que técnica? Você precisa conversar. A técnica deixa na hora do procedimento. Que é importante, né? Para cuidar daquela vida. Mas olhe para a pessoa. Converse com a pessoa. Às vezes ela quer uma conversa. Tipo, ó, preciso falar disso. Apenas. É isso o suficiente, né? E aí, como o Freud já apontou, né? Não criaram medicamento ainda como uma boa conversa. E por isso que o papel do profissional de saúde se dá importância nesse contexto. O psicólogo também, tá certo? E aí, pessoal, uma reflexão. Eu sei que vocês estão estudando na pandemia, o EAD é extremamente cansativo, né? Até queria agradecer que todo mundo está aqui atento, né? Eu estou vendo aqui. E aí, o que você tem feito para se cuidar? Você vai terapia, você vai caminhar, né? Lógico que ter autocuidado não é a mesma coisa de terapia, né? Psicoterapia com psicólogo, mas a gente precisa de ações, planos de ação para cuidar da gente. E o que vocês têm feito para se cuidar? Fica essa reflexão do que vocês estão promovendo para vocês. Né? É extremamente importante, porque dar conta de demandas difíceis, a gente até pode dar conta mesmo, com a técnica, mas aí a gente não está fazendo o que a gente é, né? Humano, conexão, relação, empatia. E aí, com quem você pode, né, contar, com quem você pôde contar nos momentos difíceis? É com o terapeuta, é com um amigo, é com a professora. Peça ajuda, se tiver muito difícil. Cuidado em saúde mental, pessoal, não se brinca. É que a nossa cultura priva a gente de acesso à saúde mental, no sentido de punição social mesmo. Do tipo, ai, é louco. Ah, eu sou surtado, porque eu já tô 4 anos no meu terapeuta, não saio por nada. Esses dias ele falou de dar alta, eu já olhei assim para ele, meio estranho, né? A gente precisa cuidar, não tem jeito. A gente que está profissional de saúde, na linha de frente, vocês estão formando médicos, psicólogos, vão precisar de cuidado. Por quê? Porque a gente não vai dar conta de tudo. Então, a gente precisa ter rede de apoio, lembre-se de rede de apoio. E que é isso que eu sempre falo. Você pode estar tudo, com raiva, com medo, triste, mas não está sozinho. Sempre tem alguém compartilhando esse mesmo sentimento. A gente acha que está sozinho, pessoal, porque a gente não compartilha. Porque a gente acha que a nossa dor é uma dor menor do que o outro que está doente. Dor é dor. E a sua não é menor porque você não está passando por um processo de adoecimento. Todo sofrimento merece respeito e legitimidade. Ponto. Não tem dor maior, dor menor. Tem a sua. Então, compartilha. Sempre quando eu tô na merda, eu sempre vejo meus amigos. Amigo, vamos conversar? Tu também tá na merda. E a gente fica na merda junto. E tá tudo ótimo. Vamos lidar com isso. A gente nasce, pessoal, sozinho. Eu sempre falo isso nos meus cursos. A gente nasce sozinho. A gente morre sozinho. Nascer e morrer depende de uma pessoa só, você. A vida, ou pelo menos que a gente chama de vida e viver, não precisa ser sozinho. Até porque a gente não dá conta de viver sozinho. Então, a gente precisa de pessoas que vão contribuir para a gente no desenvolvimento de cuidado e carinho e compaixão. Porque a vida já é difícil, né? Com suas especificidades. Então, que a gente possa se reunir para se cuidar, para promover rede de cuidado, tá?
Considerações finais, para que vocês possam pensar em atuação em cuidado paliativo e tanatologia. Primeiro ponto, autocuidado. Eu coloquei psicoterapia, psicoterapia entra aí, o autocuidado entra na psicoterapia. Mas autocuidado é isso, que ações promovem benefícios a mim e ao meu cuidado em saúde mental. Para eu poder trabalhar, desenvolver e cuidar do outro. Porque quando a gente é negligente com a gente, pessoal, a gente é negligente com o outro, com o nosso paciente. Isso não pode acontecer, né? Como eu disse, a gente pode falhar, a gente pode errar, mas a gente precisa estar com a gente, né? Com nossos cuidados. Muito estudo, o estudo não encerra aqui. O que eu trouxe para vocês são um pincelado do que tem manual de cuidado paliativo a rodo, eu vou trazer para vocês algumas literaturas. Supervisão, quando necessário, eu acho que isso não é tão comum na medicina, mas na psicologia, a gente sempre tem contato com outros psicólogos para poder nos ajudar a pensar e também cuidar, né? E fundamental, se tiver oportunidade, faça terapia. Faça terapia. Não é todo mundo que precisa de terapia, tá, pessoal? Mas se a gente tem alguma dificuldade para prevenção em saúde mental e também na pós-venção, a gente precisa do terapeuta, do psiquiatra, sempre cuidar em saúde mental, a gente precisa desenvolver essa cultura, né? E não é porque eu sou psicólogo, não. Também, mas também não, mas também sim. Que é isso, é promover cuidado em saúde mental. Vamos na literatura, que vocês gostam de ler, então vamos ver que livro que eu trouxe para vocês. Classicão, da Elizabeth Kubler-Ross, sobre a morte e morrer. Esse livro, pessoal, é o famoso que daí sai 5 fases do luto, né? Quando ela fala sobre fases do morrer, tá? Dos pacientes moribundos, que ela traz um livro. Leia um clássico. Esse livro é maravilhoso. Né? Depois, conforme foi passando os anos, ela foi mais em uma linha da espiritualidade, mediunidade, que ela vai trazendo em toda a sua obra. E aí depende de uma crença, né? Mas nesse livro sobre a morte e morrer, que é o primeiro, publicado em 1969, ela escancara para o mundo, é um livro super famoso, que morte existe, a gente precisa cuidar, também da vida até que a morte chegue. Histórias Lindas de Morrer, que é um livro incrível sobre cuidado paliativo, traz várias histórias, vários acontecimentos ali, e é muito lindo, eu chorei lendo esse livro várias vezes, estou relendo, é maravilhoso. Esse livro que eu mostrei para vocês, Os 5 Convites, ó, né, que é a frase que eu trouxe para vocês, a senhora de 93 anos perguntando por que a morte chegou tão cedo para ela, né, que vai trazer esse contexto de viver plenamente, o momento presente. Educação para a Morte, Quebrando Paradigmas, que é incrível, faz um resgate histórico e contextual sobre morte e a educação a respeito disso do trabalho, sugiro muito a leitura, tá? Velai Comigo, Inspiração para uma Vida em Cuidados Paliativos, é um livro da Cecily Saunders. É pouco conhecido, mas ela trabalha bastante espiritualidade nesse livrinho, é bem pequenininho o livrinho, é muito legal. E a história dela, ela vai trazendo como trabalho, muito, muito interessante. Para quem se interessa em alguns aspectos jurídicos, cuidados paliativos, aspectos jurídicos, da Luciana D'Adalto, que ela é maravilhosa, sugiro a leitura também, né? E cuidados paliativos do Franklin Santana Santos. O Franklin Santana Santos, ele traduziu o Velai Comigo, tá? Mas ele também tem um livro que é Cuidados Paliativos discutindo a vida, a morte e o morrer, que é maravilhoso também. Se for para começar a ler, eu sugiro do Franklin Santana Santos. Esse livro está na clínica, não está aqui em casa. Eu sugiro o Franklin Santana Santos, que é maravilhoso. Então, fica essa indicação de leitura que eu trago para vocês a respeito de tanatologia e cuidados paliativos, tá? Bom, essas são as referências que eu montei aqui para vocês hoje, do conteúdo, né? Podem tirar print, vocês encontram alguns em PDF, né? Outros em... Acho que a maioria em PDF. A maioria em PDF. Essa Assunção Vida e Luto é um baralhinho, Vida e Luto, pensar sobre vida e finitude, né? E luto, é bem legalzinho para poder trabalhar com os nossos pacientes, ajudar ali a iniciar a comunicação, que muita gente não quer falar, né? E a gente respeita, mas sempre para poder trabalhar, ter uma pergunta disparadora para a gente pensar. Então, sempre promover isso, esse cuidado. Eu agradeço todo mundo que esteve aqui hoje, né, para falar sobre um tema difícil, polêmico, né, às vezes denso, mas eu busco trazer de uma forma que facilite também. E eu sempre desejo para as pessoas que elas possam viver um luto sem censura, sem amarra, sem questões sociais, do seu modo e do seu jeito. Lembre-se sempre, pessoal, a gente vai sempre fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. A gente não sabe fazer aquilo que a gente ainda não aprendeu. Então, por isso que a gente precisa de cuidado com a gente, né? Autocompaixão, auto-perdão, para a gente ser mais responsável também no nosso cuidado. Lembrem-se disso. Sigam o Guarda-Chuva, @Guarda-Chuva Psicologia, a empresa que promove
desmistificação do processo de luto para cuidar, né, e reverberar em saúdes, nesses aspectos biopsicossociais e a questão da formação multidisciplinar, né, que é super importante. E meu Instagram é @lucasbarbosapsi. Você pode me seguir porque rima, né, central. E a gente se vê em outros momentos, outras oportunidades, que a gente vai se conhecendo. E quem tiver dúvida pode me chamar, eu sou super acessível, eu adoro conversar, direct, Instagram, WhatsApp, estamos aí para tudo. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor. Fiquei muito tocada com suas palavras, com sua aula. Tenho a certeza que esclareceu muitas dúvidas e desmistificou muitos pensamentos que a sociedade em geral tem sobre cuidados paliativos, sobre a morte. E tendo como parâmetro a atualidade da Covid-19, quais são as consequências desses rituais de despedida, na verdade, a ausência deles, né? Uhum. As consequências de não haver esses rituais de despedida, porque normalmente quando uma pessoa morre, um familiar morre, a gente vai no cemitério, a gente se compadece com as outras pessoas, né? O sofrimento é compartilhado. Já que não está acontecendo isso, quais são as Uhum. consequências? A gente vai saber ainda quais são essas consequências. O que tem chegado para a gente é mais casos de complicação do luto, porque as pessoas não acreditam que as pessoas morreram. Então não tem concretude. Cadê o corpo? O torpor inicial que eu falei para vocês é isso, é a possibilidade da pessoa ver que tem fim. E que isso auxilia ela a entender o término. Só que não tá, como não está havendo, devido ao contexto pandêmico, a gente está vendo maior complicação nesse sentido. Cadê os corpos? Que aí vira uma perda ambígua. Então, se eu não vejo, não morreu. Então, cadê? Então, a gente vai ver mais para frente, eu acredito aqui 1 ano ainda, os resultados disso. E a gente não tem dimensão em aspectos psicológicos do que vai acontecer. Mas as pesquisas estão acontecendo, tem muita pesquisa saindo. Mas que a gente vai ver um dano em saúde mental muito grande, né, das pessoas. Mas a primeira delas também é o que está acontecendo, é a reformulação de rituais, né? E que o online tem possibilitado muito esse cuidado, né? Mas para dizer para vocês certinho quais são essas consequências, a gente vai observar isso ainda mais para frente. Mas possivelmente a probabilidade de ser um dano muito maior é grande, assim, devido à ausência do que a gente já conhecia, que é o ritual. Então, vocês que vão se formar, vocês vão ter uma demanda urgente, que já está aparecendo na clínica, mas daqui 1, 2 anos, muito mais. E aí isso tem que ver os efeitos, isso no Brasil com seus 566 mil mortos. Né? Então, a gente tem mais de 1,5 milhão de enlutados no país. Então, luto é uma demanda urgente. Então, a gente precisa sempre se capacitar. Então, os efeitos a gente vai ver ali ao longo desse 1, 2 anos, 5 anos, né? A gente consegue mensurar ainda, mas implicações aí bem gigantes, tá bom? Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, pode falar por aqui. O Alan pediu, ele levantou a mão. Pode falar, Alan. Primeiramente, agradecer a amiga, o professor, pela aula, pelos slides. Eu já agradeci no chat, mas, né, enfim, eu tenho uma dúvida, professor, que é algo que fica na minha cabeça desde antes de eu entrar na medicina. Na hora de dar a notícia para um ente querido que seu parente morreu, né? Tem alguma forma correta, uma frase certa? O senhor tem alguma dica? Aí, para comunicação de notícias difíceis, tem protocolo. Aí é o pulo do gato, entendeu? Aí ajuda a gente. Se vocês não conhecem, tem um protocolo SPIKES, que é uma série de conduções que a gente tem para comunicar notícias difíceis. Vocês vão encontrar na literatura, às vezes, comunicação de más notícias. Hoje a gente não fala mais. A gente utiliza comunicação de notícia difícil, para tirar esse juízo de valor também a comunicação, né? Que é trazer para o paciente a compreensão. Mas, basicamente, né, grosso modo, como é que a gente vai fazer? A gente vai comunicar, vai preparar a família. Geralmente, pela cultura, as pessoas já sabem quando a gente chama nos hospitais.
Mas a questão da comunicação difícil é uma atribuição médica, não é do psicólogo, nutricionista, não, é do médico, tá? O que aconteceu muito na pandemia foram os psicólogos terem que comunicar devido ao excesso de trabalho também da medicina, né? E também não ter profissional. E aí a contribuição da psicologia é justamente acompanhar e fazer o suporte a essa comunicação. Mas como é uma atribuição médica, existem muitos recursos, né, de comunicação, mas o principal deles é o Spike, que eu conheço, que dá um norte para fazer essa comunicação, né? Então aí depende como a gente vai comunicar, mas sempre a gente tem que compreender o que o outro entendeu, né? Então perguntar, você entendeu o que eu falei? Porque às vezes a pessoa no torpor não vai entender. Você vai ter que contar uma, duas, três vezes a mesma coisa, até que a pessoa entenda, ou reformular como você está contando, tá? Mas o choque inicial, ele é comum, é uma reação comum, né? Ou dependendo do contexto, as pessoas já sabem, já esperam, né, do que vai acontecer. Mas tem literatura e protocolo para comunicação que facilita muito a adesão aí a uma comunicação mais assertiva, tá bom? Muito boa, muito bom pensamento, Ala. Mais alguém com dúvida? A gente pode espremer, viu? Que eu adoro responder pergunta. Professor, eu tenho uma reflexão que eu estava pensando aqui. A gente sabe que a morte tem esse lugar de tabu na nossa sociedade, a gente não pode nem falar para não atrair todo aquele medo em relação a isso. De repente, a gente tem uma doença que ameaça diretamente a vida, e mesmo assim a gente ainda teve algumas pessoas que ainda se expõem ao risco de ser contaminadas. Então, as festas continuaram em alguns lugares, o não uso de máscara, e aí eu fiquei me perguntando, né, diante desse tabu, de um lado a gente tem a morte, né, socialmente falando, não gosta nem de falar, ao mesmo tempo, quando é ofertada uma possibilidade de se defender de uma condição que ameaça diretamente a vida, o uso de máscara, o distanciamento social, enfim, muitas pessoas, elas não adotaram essas medidas. Como é que o senhor, assim, vê esse processo? Seria uma forma de negar a morte, de ter algum tipo de controle sobre esse processo? Como é que você analisa isso sob o ponto de vista da relação da sociedade com a morte, com o morrer, com a finitude de É vida? porque, Ju, é porque além disso, sabe? É por conta... Será que as pessoas têm noção dessa realidade? Porque eu acho que não tem. Não está próximo, não está perto. Então, se eu não tenho a proximidade, é distante, então não precisa me preocupar. Só que aí a morte chegou próximo. E por que as pessoas se continuam comportando como se não houvesse, né? Então, para além disso, é sobre justamente as pessoas terem a questão de saberem a responsabilidade delas. E a gente não tem aspectos, sejam eles políticos, sejam eles educacionais, que promovem essa reflexão. É a ausência de. Então, por isso que as pessoas não se comportam em função de aspectos de prevenção em saúde. E a gente nunca falou sobre prevenção, por isso que as pessoas ficaram assustadas de terem que ficar em casa. A gente só vai quando tá pegando fogo mesmo, pro hospital, quando tá doente, alguma coisa. A gente nunca falou sobre prevenção em saúde, como agora na pandemia. Então, é um aspecto comportamental mesmo, as pessoas se responsabilizarem, terem acesso à realidade que está presente. Os jovens que estão na festa não estão nos hospitais. Os jovens, as pessoas que estão na festa, não estão em contextos que exigem ali um acesso à realidade. Estão no mundo deles. E se eu não estou em contato com essa realidade, não tem por que eu me preocupar, porque eu não estou vendo. Então, é como se fosse uma negação, no sentido de que as pessoas não observam o cuidado com o outro. Só que essas pessoas podem transmitir o vírus. E aí? Entra em uma outra múltipla questão sobre ética, sobre bioética, enfim. Mas a questão de responsabilidade, né? Está muito além do acesso ali que as pessoas podem ver também. Que é essa questão de observar a responsabilidade delas, o cuidado delas e que elas têm, que é a vida. E é isso, assim, acho que a morte nunca entrou em pauta como tem entrado agora,
e que exigiu de nós, profissionais de saúde, a consciência. E não é toda pessoa que tem consciência ou dá conta de. Tem isso também. Nem todo mundo dá conta da finitude, de pensar sobre morte, né? Então, temos sérias implicações a respeito disso, assim. Mas, para mim, enquanto psicólogo e cientista, tem um dispositivo de poder que implica as pessoas a pensarem que está tudo bem. Entendeu? Mais alguma pergunta, gente, para a gente finalizar? Ou nos vamos por contemplados até aqui? E aí, pessoal, me contem. Eu acho que cessaram as dúvidas, Lucas. E aí, nesse sentido, então, a gente agradece demais a sua disponibilidade, essa discussão tão sensível de um tema que é, né, complicado e ainda nos implicar enquanto futuros profissionais de saúde. Então, foi um momento muito rico e fica o nosso super agradecimento. E antes da gente sair, vamos tirar uma foto, gente. Alguém pode tirar essa foto? Bater um print aqui, quem Aí puder vamos, aí vocês me mandem, hein, que eu vou publicar, bem chique. Você tá... manda assim. Doutor Lucas, Lucas, se quiser colocar a capa do slide pra gente tirar a foto, fica ótimo Ah, também. claro. Peraí, deixa eu abrir aqui. Vou abrir já. Cadê? Vocês estão vendo, pessoal? Tá certinho. Ai. É hora de sorrir agora? Só um segundo, pra caber todo mundo. Aí eu vou dar metade, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Olha, obrigado. Pronto. Obrigada, viu? Muito obrigada, viu, professor, pela sua disponibilidade. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Foi ótimo. Foi muito bom estar aqui e ter esse momento com você. Você é uma pessoa muito sensível, muito humana e é notório isso. Muito obrigada. Obrigado, Nath. Obrigado, pessoal, que tenha aqui disponibilizado o ouvido para escutar, para a gente aprender, né? Quem quiser trocar, manda direct, eu posso conversar também, porque é importante que a gente forme rede de apoio, como eu disse para vocês, para a gente cuidar da gente, não tem jeito. A gente é profissional de saúde? Sim. Informação? Sim. Mas a gente é humano, tá? E lembre-se que a gente está aí vivendo, aprendendo a cada dia, fazendo o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. Lembre-se de se cuidarem, tá bom, amores? Sucesso para vocês na formação de vocês. Se precisar, chama nós que nós está aí. Abraço. Tchau, gente. Obrigada, Lucas. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite.